custo de produção, custo operacional efetivo, custo total, fluxo de caixa, análise crítica de resultados. Muita economia, né? Mas nós vamos ajudar você a entender um pouco mais sobre tudo isso. Vamos aprofundar um pouco mais as informações sobre o Campo Futuro, que você está acompanhando aqui ao longo da semana. O convidado de hoje é o coordenador do Programa de Desenvolvimento da Pecuária Leiteira da Universidade Federal de Viçosa, Cristiano Nassif, que está com a gente. Muito bom dia. Obrigado pela participação. Para começar, Cristiano, na sua visão, quais os principais desafios que o produtor rural, então, encontra hoje na hora de fazer o gerenciamento dos custos? O principal desafio do produtor rural hoje, ele nasce já dentro das próprias academias, dentro das próprias universidades, onde historicamente não se preparava os técnicos que atenderiam os produtores de forma que entendessem a importância do custo de produção para a vida do produtor rural. Então, houve há muito tempo, historicamente, o governo brasileiro tinha uma ingestão muito forte dentro desse ponto que é economia e comercialização. Então, o produtor achava que a importância era produzir bem e colocar a sua mercadoria da porteira para fora. Ao longo do tempo, as coisas foram mudando e essa questão da abertura de mercado, a competitividade muito maior, custo de produção passou a ser um ponto fundamental para o produtor se posicionar e permanecer no mercado. Então, a dificuldade principal hoje é que a maioria dos técnicos que atendem os produtores ainda não dão a devida atenção, como dão na parte de produção, à parte de gestão. Com isso, o produtor conhece menos, não conhece a importância e tem as dificuldades no dia a dia de apontar os seus custos. Ele conhece muito bem a tecnologia de produção, mas ainda falta um pouco de gestão. Aumentar a produção e a produtividade é relativamente fácil. Agora, fazer o produtor ganhar dinheiro é extremamente difícil. E esse deve ser o objetivo de todo programa de capacitação e extensão rural. Agora, a última safra agrícola se apresentou como atípica devido à oscilação do dólar e o reflexo nos preços dos insumos e também nos preços dos principais produtos agropecuários. Em um ano tão desafiador, assim, na sua visão, como o produtor pode, através de um gerenciamento de informações, então assegurar a renda? Quando o produtor ele conhece a composição do seu custo de produção, ele passa também a conhecer quais são os principais itens que interferem nessa composição de custo. Vamos dar um exemplo. O produtor de café, hoje o principal insumo para a produção de café que pesa mais na composição do custo são os fertilizantes. E depois vem a mão de obra. Fertilizante, ele conhecendo essa informação, ele pode trabalhar de forma de fazer uma compra estratégica em momentos melhores. Historicamente, fertilizante, por volta de maio e junho, é o momento que ele tem melhor preço, ele pode comprar esse produto no mercado nessa época, estocar para utilizar na época correta, que vai ser com os tratos culturais. Então, conhecendo principalmente a composição de custos ou os principais insumos, ele consegue fazer compras estratégicas para baratear o seu custo. Agora, Cristiano, você poderia explicar para a gente, então, ao produtor rural, a diferença entre custos de produção e fluxo de caixa e qual a importância de cada um deles? O fluxo de caixa, basicamente, ele se compõe numa movimentação de dinheiro, entrada e saída de dinheiro. Então, teve compra e teve venda. Isso é uma gestão de curto prazo, é muito importante o fluxo de caixa, é a gestão de custo de curto prazo. Então, o produtor consegue medir o seu fôlego do caixa no final do mês. Então, essa é a importância do fluxo, que é entrada e saída de dinheiro. Custo de produção, ele compõe tanto a parte dos custos variáveis, que basicamente ele incide na movimentação de dinheiro, entrada e saída, ele está inserido no fluxo de caixa, como também nos custos fixos.
São aqueles custos que o produtor não percebe. É uma depreciação, é uma mão de obra familiar, é um custo de oportunidade do dinheiro, ou seja, o produtor ele adquire um equipamento. Mesmo ele pagando esse equipamento à vista, esse equipamento ele vai entrar no custo de produção ao longo da vida útil desse equipamento. Ou seja, a depreciação desse equipamento anual, ele vai compondo o custo de produção, de forma que ao final de um período, todo aquele investimento feito no maquinário vai ser reposto pela produção e venda do produto. Ou seja, um investimento de longo prazo, ele entra na composição do custo paulatinamente, enquanto o fluxo de caixa é uma movimentação de curto prazo, entrada e saída de dinheiro. Para ficar claro, comprei uma máquina, paguei à vista, ela entra totalmente no fluxo de caixa, mas no custo de produção do produto, ela entra ao longo da vida útil dela para aquele fator de produção. Agora, Cristiano, explique ao produtor rural, então, qual é a diferença entre custo operacional efetivo, custo operacional total e custo total. O custo operacional efetivo, ele trabalha basicamente com os custos variáveis, são aqueles custos que variam de acordo com a produção. Produziu mais, aumenta o custo desses insumos. Produziu menos ou não produziu nada, não tem utilização desses insumos. Então, o custo operacional efetivo, ele basicamente são os custos variáveis. Quando a gente fala de custo operacional total, são os custos variáveis, somado a ele entra a mão de obra familiar e também as depreciações. Quando fala-se de custo total, além dos custos variáveis, o operacional efetivo, ele, além da depreciação e além da mão de obra familiar, entra nesse caso aí o custo de oportunidade do capital, os juros sobre todo o capital empatado na atividade. Agora, dentro da metodologia de custos abordada no projeto Campo Futuro, existe diferenciação na depreciação de lavouras como café, silvicultura e soja, por exemplo? Sim. Uma lavoura de soja que tem um ciclo curto, ela não se deprecia. Então não tem depreciação de lavoura de soja, porque você planta e colhe e erradica a lavoura num ciclo de um ano. Então não tem depreciação. Já na lavoura de café ou da silvicultura, que são culturas perenes, né? Duram aí 10, 20, 30 anos, então o investimento, né, nessa cultura, na formação, a partir da formação, tem uma depreciação do que foi gasto para formar essas lavouras, baseado no tempo previsto de duração útil das lavouras. Então, o café, por exemplo, a gente tem a formação do café em 2 anos e meio e uma depreciação em 10 anos. Então, durante 10 anos, aquilo que foi investido na formação da lavoura, ele é diluído ao longo dos 10 anos de produção da lavoura cafeeira. Agora, e no caso da pecuária, qual a diferenciação necessária? No caso de pecuária, quando você faz o ciclo completo, a pecuária de leite, por exemplo, você tem a cria e a recria e a produção de leite. Como você tem a apreciação dos animais jovens e você tem a depreciação das vacas, então, quando eu falo de animal, né, estou comparando com, no caso, a lavoura, no caso de um ciclo completo na pecuária de leite, nós não depreciamos as vacas porque as novilhas são apreciadas. Agora, no caso de um produtor que só produz leite, só tem vacas, nesse caso, e não faz uma cria e recria, nesse caso as vacas são depreciadas pela vida útil dessas vacas, em torno de 6 a 7 anos. Agora, dentro do projeto é abordado também o tema de planejamento, diagnóstico e método PDCA.
Você poderia explicar então as informações aos produtores como estas ferramentas de gestão auxiliam na condução da propriedade? O planejamento ele é fundamental para o sucesso do produtor. E ele deve ser da maneira mais simplificada possível. Então essa que é a proposta do Campo Futuro, de passar essa mensagem para o produtor. Ele deve ser consistente, porém simples, de uma maneira que seja aplicável. Então PDCA é planejar, desenvolver, checar e agir. Um dos principais momentos desse planejamento, ele se dá no diagnóstico. O diagnóstico é quando o técnico e o produtor, isso tem que ser de uma maneira compartilhada, identificam quais são os principais problemas da empresa rural e quais são quais são os pontos fortes. No planejamento, então, é priorizado a solução dos problemas. Então, o diagnóstico é fundamental para criar uma escala de prioridade para resolver os principais problemas que interferem diretamente no bolso do produtor. Então, esse é um fator muito importante dentro do planejamento. Saber qual é o problema para apontar a solução correta com vistas à maior rentabilidade. Agora, existem diversas fases do planejamento do método PDCA. Quais seriam essas abordagens? Dentre elas, quais as fases que você julga mais críticas para a execução no caso do produtor? Então, o planejamento, desenvolvimento, a checagem, né, e a ação. O principal, o ponto mais crítico que eu vejo dentro do PDCA, de todo o ciclo, não é nem tanto no diagnóstico, nem tanto no final, no objetivo esperado, e sim no desenvolvimento, que muitas vezes há uma conversa e há uma montagem do planejamento entre o técnico e o produtor, mas na execução, no desenvolvimento do projeto é que tem dificuldades maiores, porque o produtor, devido ainda a uma instabilidade que o país passa, na questão de não ter ainda uma prioridade em cima de uma política agrícola bem definida, a questão de clima, a questão de mercado nacional e internacional, isso tudo interfere no andamento do desenvolvimento e faz com que o produtor, muitas vezes, mude o rumo do planejamento dentro daquele período que está em execução. Então, isso faz com que aquela meta que foi traçada, muitas vezes não seja alcançada. Agora, com as informações nas mãos, né, e aí um planejamento mais apurado, como que o produtor pode fazer uma análise crítica dos resultados? Ele tem alguns indicadores chaves. Esses indicadores chaves, eles variam de cultura para cultura. E uma maneira interessante de se fazer esse julgamento e essa avaliação crítica é o produtor se comparar com os melhores. Comparar o resultado da empresa dele com o resultado das empresas referência, chamado benchmark. Então, quando o produtor conhece esse cenário, onde ele está situado em relação aos melhores, aí sim ele pode se posicionar enquanto a sua eficiência técnica e econômica e planejar melhorar ainda mais os seus indicadores. Agora, para encerrar, qual a importância então da capacitação do projeto Campo Futuro para os produtores rurais, justamente nessa questão da gestão da propriedade e os custos? O projeto Campo Futuro, né, e do CNA, ele é um marco porque ele vem ao encontro de tudo que nós falamos até agora nessa breve conversa. Ou seja, através de técnicos que estão aí ligados diretamente com o produtor, ele vai levar essa mensagem, levar a importância da gestão econômica para a empresa rural.
porque a empresa rural muitas vezes tem um capital empatado muito alto, muito mais elevado do que várias empresas urbanas. E mesmo assim não tem o tratamento diferenciado que precisa. Então o capital imobilizado no meio rural é muito grande. Então ele precisa ser tratado com maior profissionalismo. Então a mensagem, a formação do Campo Futuro é essa, é levar até o produtor rural uma mensagem mostrando que ele precisa administrar sua empresa rural de forma mais eficiente e mais competitiva. Ok, Cristiano Nassif, da Universidade Federal de Viçosa, muito obrigado pela participação. Eu que agradeço a oportunidade.